Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho juntos, estudando e aprendendo na palavra do Senhor. Nós estamos já há alguns vídeos falando sobre aquele momento atroz da crucificação, quando Jesus foi vítima, embora já morto, ali na cruz, foi vítima daquela atrocidade do soldado romano que o varou com uma lança que tocou no seu coração, mais propriamente no seu pericárdio, onde estava o acúmulo de água dado ao seu período de tortura. E também esta lança atingiu a pleura, onde estava acumulada uma quantidade de água. Então, quando isso aconteceu, viram que do corpo de Jesus saíram água e sangue. E o apóstolo de Jesus Cristo, aquele mais íntimo dele, que estava sempre próximo, que é conhecido como o apóstolo do amor, que, aliás, escreveu muito sobre o amor. E eu prefiro olhar um lado ainda mais forte nos escritos de João. Ele que escreveu muito, que destacou a encarnação, destacou a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. E depois, lá em sua terceira carta, capítulo 5, no verso 6, ele faz então essa descrição. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. Note que perfeição. E logo em seguida, ele diz, e o Espírito é o que dá testemunho, ou o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Como a gente já aprendeu que o Espírito aqui é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo após o Pentecoste. E quando diz que o Espírito é a verdade, está simplesmente exprimindo aquilo que Jesus disse em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este Espírito que é a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós
falamos ontem, ensinamos. O verso 7 desse texto, na maioria das Bíblias, está escrito assim: porque há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra. Lembrem que mostramos que, numa boa tradução bíblica, por exemplo, na edição revista e atualizada, se é esta a tradução que você usa, pode notar que estas palavras do verso 7, elas estão entre colchetes. Por que entre colchetes? Porque elas fazem parte de uma interpolação. Elas não fazem parte das Escrituras propriamente ditas do Novo Testamento. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, não se esqueça que a Bíblia foi vítima muitas e muitas vezes de interpolações. Mas nesta questão da divindade de Jesus, nós destacamos duas principais. Esta aqui, de 1 João 5:7, e aquela de Mateus 28:19, onde esse texto só criou embaraço, confusão na igreja, onde aparece ali como se Jesus tivesse dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso ele disse. E a parte batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Jesus não falou. Esta parte é uma interpolação. Por isso é contraditória a o que os discípulos, os apóstolos praticaram. Os apóstolos nunca praticaram batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto porque era estranho para eles. Tudo foi feito em nome de Jesus. Então, guarde bem, 1 João 5:7, ele é inexistente numa boa tradução. Por exemplo, naquela tradução que é de acordo com os originais hebraico e grego, nem existe estas palavras, nem precisou haver o colchete. Ela já foi revisada, aperfeiçoada e foi ignorada esta parte, que ela só foi incluída depois que se criou no século IV a chamada doutrina da
Trindade. Então, a igreja oficial da época, ela assumiu esta atitude hedionda, interpolando o texto para dar ênfase à doutrina da Trindade. Mas, terminando o vídeo de hoje, pois temos muito ainda a aprender, a gente repete o verso 7, não faz parte do texto do Novo Testamento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.